Oi, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje o tema é direto, salvação pela fé, olhando para os escritos de John Wesley. Aquela passagem-chave de Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. A nossa missão aqui é tentar desvendar o que o Wesley queria dizer com isso. Como funciona essa salvação e, o que eu acho mais curioso, como ela acontece agora, no presente. Exatamente. E para Wesley, olha, o ponto de partida é muito claro. Tudo, mas tudo mesmo, incluindo a salvação, vem da graça de Deus. É um favor, assim, um presente que a gente não merece. Por quê? Porque na visão dele, o ser humano por si só, bom, está inclinado ao erro, né? É incapaz de consertar as coisas com Deus só com esforço próprio ou boas ações. Entendi. É um presente. Mas então, se é pela fé, que fé é essa? Porque o Wesley era bem detalhista quanto a isso, né? Ele diferenciava, não era tipo a fé que ele chamava de pagã, certo? Aquela coisa de só acreditar que Deus existe, que tem recompensa, castigo, uma moral básica. Isso. E nem a fé que ele chamava de demoníaca, que é, tipo assim, concordar com a ideia na cabeça, mas sem o coração tá ali, sabe? Ele dizia que até os demônios acreditam assim. E o mais interessante, né? Ele chegava a dizer que nem a fé que os apóstolos tinham no começo, enquanto Jesus ainda estava com eles, nem essa era ainda a fé completa, a fé que salva. Faltava profundidade, talvez a compreensão total do sacrifício. Nossa. Então ele realmente colocava a barra lá em cima. Qual seria então essa fé verdadeira para ele? É uma fé, olha, bem específica. É a fé em Cristo. É reconhecer a morte e a ressurreição dele como algo não só necessário, mas suficiente. Entende? Para a nossa redenção. E não é só uma ideia na cabeça, não. É uma disposição do coração, como ele dizia. Pensa numa confiança total mesmo, sabe? No sacrifício de Cristo. Descansar nele como a única saída, a nossa justificação. Aquela passagem, com o coração se crê para a justiça. É o ser todo confiando. Certo, uma confiança que vem do coração e a salvação que essa fé traz. Você disse que Wesley enfatizava que era algo para agora, vocês são salvos presente, não é só para o futuro. Salvação do que exatamente? Ele falava do pecado, né? Do pecado, precisamente. E essa salvação de agora tem umas camadas. Primeiro é ser salvo da culpa de todo o pecado passado. É a justificação. Pela fé no que Cristo fez, Deus nos olha e nos considera justos. É como ter a ficha limpa, entende? Não porque a gente virou perfeito, mas porque Ele pagou a conta. Nossa, isso deve mudar completamente a relação com Deus. Tira um peso, né? Exato. O que leva ao segundo ponto. Ser salvo do medo. Aquele medo servil, de castigo. Ele some. No lugar, a pessoa recebe o espírito de adoção. A relação vira de pai para filho. Bem diferente. De juiz para réu, para pai para filho. Entendi. E o terceiro ponto, talvez o mais radical para a época, ser salvo do poder do pecado. Wesley lia passagens tipo, quem é nascido de Deus não peca. E entendia assim, quem nasceu de novo pela fé, não vive mais na prática do pecado intencional habitual. Pode ter fraqueza, pode. Escorregar, sim, mas o pecado não é mais o dono da vida da pessoa. A culpa do passado é limpa e as algemas do presente são quebradas. Uau! É uma transformação bem profunda mesmo. Nascer de novo, como ele dizia. Mas essa ideia com certeza gerou objeção, né? Como ele respondia? Por exemplo, aquela crítica de que pregar só a fé levaria o pessoal a relaxar na santidade. Ah, sim, ele ouviu muito isso. Mas a resposta dele era direta. A fé verdadeira, essa do coração, ela gera santidade. Não tem como separar. Uma coisa puxa a outra naturalmente. E o risco do orgulho? Da pessoa se achar especial por ter essa fé? Ele dizia que era o contrário. Se a salvação é 100% presente de Deus, lembra da passagem, não de obras para que ninguém se glorie. Então não tem do que se gabar, né? Reconhecer que tudo vem de Deus deveria gerar humildade, não o contrário. Faz sentido. Mas e aquela outra crítica? De que isso poderia dar margem para a pessoa pensar, já tô salvo, então posso pecar à vontade. Wesley reconhecia que, sim, a doutrina podia ser distorcida,
mas ele argumentava que a bondade de Deus, a graça, deveria levar ao arrependimento e não ao abuso. E sobre a ideia de que anular as obras causaria desespero, ele meio que concordava, mas de um jeito positivo. Causa desespero, sim, mas na nossa própria capacidade de se salvar. E isso é bom. É preciso largar a autojustiça para confiar só em Cristo. No fundo, ele via isso como uma doutrina de muito conforto. De conforto para quem se sente perdido, então? E ele não queria guardar isso para um grupo pequeno, né? Era para espalhar. Com toda certeza, ele via essa doutrina da salvação pela fé como fundamento de tudo. Era a resposta para muitos erros doutrinários e para a imoralidade que ele via na época. Por isso ele batia na tecla. Tem que pregar a toda criatura. Era essencial. Então, para a gente fechar nosso mergulho, o grande lance em Wesley é que a salvação é esse presente da graça de Deus que a gente recebe agora pela fé em Cristo, uma fé que é confiança profunda, e essa salvação liberta a gente da culpa do passado, do medo e do domínio do pecado hoje. É isso. É exatamente isso. E fica talvez uma reflexão final, né? Inspirada na própria experiência de Wesley. Ele percebeu que essa doutrina sempre enfrentou muita, mas muita resistência. E ele acreditava que isso acontecia justamente pelo poder transformador que ela carrega. O que nos faz pensar, será que a força com que uma ideia é combatida, às vezes, não revela o poder que até os opositores enxergam nela? Fica aí para a gente pensar.